Deus abençoe você de uma forma muito especial, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor de uma forma muito particular faça algo novo, restaurador na sua vida, na sua história, que o Senhor que fala no nosso coração, Ele traga alegria, traga esperança, traga ânimo, traga restauração àquilo que você é, a toda a sua fé e a paz que o Senhor tem derramado no seu coração. Convido a igreja a ficar em pé conosco e nós vamos ler Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo falando ao nosso coração a respeito da salvação pela graça em Jesus nosso Salvador. Efésios capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Convido você a ler comigo responsivamente. Eu vou ler o versículo ímpar, a igreja responde com o versículo par, e nós vamos juntos adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, palavra que nos instrui, palavra que nos anima, palavra que traz esperança e paz ao nosso coração. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém. Preciosa palavra, versículo de número 8 diz: pela graça, pelo desejo do Senhor, pelo cumprimento da justiça em Cristo Jesus, que eu e você fomos salvos de uma vez por todas, definitiva e eternamente, pelo amor do nosso Deus, nosso eterno Salvador. Por isso nós podemos, em qualquer momento da nossa história, em qualquer momento que nós passamos, ter esperança, ter paz e alegria, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Convido a nossa irmã Esther, por favor, para nos conduzir nessa oração de gratidão ao Senhor por tão grande salvação e porque Ele nos dá o privilégio de começarmos a semana na presença do nosso Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar, que Deus continue abençoando você de uma forma muito especial. Lembrando, queridos, que nós continuamos a nossa série de estudos nas quartas-feiras, online ainda, mas continuamos a nossa série de estudos a respeito das palavras de Jesus para a nossa vida, ensinos
práticos de Jesus para a minha vida. Lembrando sempre que a palavra, ela fala ao meu coração. O ensino de Jesus é particular para mim. A palavra que Deus fala, a palavra que Deus ministra aqui e agora, ela é para mim. Deus sempre fala ao meu coração. Então, as palavras e os ensinos práticos de Jesus para minha vida. Toda quarta-feira, 19h30, na página do Facebook da nossa igreja. Por enquanto, estaremos online. Em breve, permitindo Deus, retornaremos aos nossos estudos presenciais também na quarta-feira. Esteja orando por isso também. Mas que Deus, até lá, enquanto Ele não nos permite estarmos aqui, participe, continue participando, compartilhando, divulgando e sendo abençoado e abençoando outros também. Ensinos práticos de Jesus para a minha vida. Toda quarta-feira, 19h30, na página do Facebook da nossa igreja. Tá certo? Irmãos, eu quero mais uma vez pedir, por favor, que você fique em pé conosco. E nós vamos cantar com alegria e com gratidão o hino de número 113. O hino de número 113, ele é uma verdade ao nosso coração. O hino de número 113, ele fala exatamente aquilo que nós acabamos de ler em Paulo. Aquilo que o Senhor ensina ao nosso coração. Em Cristo nós temos o nosso bom amigo, porque Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã e o escolhido para a nossa alma, para trazer fé, esperança e cura. Vamos cantar sim, com alegria e gratidão, em nome do Senhor. Tenho um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente há de viver. Está sempre ao meu lado E me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Vamos em pé como estamos, orar ao Senhor uma vez mais, colocando as nossas famílias, colocando aquelas pessoas tão amadas, tão queridas ao nosso coração, e depois nós continuaremos louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome mais uma vez esta manhã, glorificamos o Teu nome porque o Senhor está aqui, glorificamos o Teu nome porque Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. O Senhor é quem nos instrui, o Senhor é a bela e formosa luz
luz da manhã, que traz luz, traz direção, traz conforto, traz calor à nossa alma, por vezes tão abatida, por vezes tão desanimada, por vezes tão sem expectativa, por vezes tão dolorida diante das dificuldades, dos problemas, das preocupações, das incertezas da vida. Mas Deus, nós confiamos no Senhor e isso nos basta. Ó Deus, nós não conseguimos por vezes ver um futuro tão bom à nossa frente, mas a Tua palavra diz que o Senhor está sempre ao nosso lado, e estando o Senhor à nossa presença, nós não seremos jamais abalados. Por isso a nossa esperança está no Senhor, por isso a nossa certeza está no Senhor, num Deus presente, num Deus que é, num Deus que age, num Deus que restaura, num Deus que cura, num Deus que dá esperança a nós, num Deus que faz com que sejamos abençoados a cada nova manhã, num Deus que é o nosso bom pastor e que nos acompanha e nos direciona durante toda a nossa jornada. Pai, nós pedimos pelas famílias, que as famílias sejam abençoadas pelo Senhor de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, que não haja falta de nada, ó Deus, nos nossos lares, que não haja, ó Deus, perda de nada nos nossos lares, que não haja, ó Deus, enfermidade nos nossos lares, que haja, ó Deus, a paz do Senhor, a cura do Senhor, a restauração do Senhor, a união do Senhor, o perdão que vem da cruz, que haja, ó Deus, paz dentro dos nossos lares, que os nossos lares sejam lugares abençoados, em que as pessoas possam entrar e se abrigar, em que as pessoas possam buscar auxílio, em que as pessoas possam ter alegria, possam ter paz e sentirem, ó Deus, a doce voz e a maravilhosa presença do Senhor. Abençoa então, Deus, cada lar, cada família de uma forma muito especial, cada área de necessidade das famílias, seja, ó Deus, dos relacionamentos, seja financeiro, seja espiritual, seja relacional, não importa, ó Deus, nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor nos fez, nós somos teus, por isso a nossa alma só tem descanso em Ti, só tem descanso no Senhor. Traz, ó Deus, a Tua paz para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa história. E obrigado, Deus, porque nós somos salvos por Jesus. Aleluia, glorificado, louvado seja o Teu nome para sempre, porque pela graça, pelo Teu amor eterno e incomparável, que nós somos gratos, somos salvos. Obrigado, Deus, somos gratos pelo Teu amor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Continue cantando ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor, porque fica bem cantar louvores ao nosso Deus. Pra que eu pudesse te ver.
Amém. A igreja pode se assentar, que Deus abençoe você maravilhosamente no nome poderoso de Jesus. Como é bom podermos com liberdade cantar ao Senhor, declarando a nossa fé, a nossa esperança, declararmos o amor que nós temos pelo Senhor e a certeza que Ele cuida de nós, a certeza que Ele, de uma forma particular, íntima e profunda, toca nos nossos corações, nos relembrando sempre que nós somos dele. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Irmãos, nós temos conversado algumas semanas sobre mudanças, sobre tempos de mudança e a mudança que nós temos vivido. A mudança que nós temos vivido nos últimos meses não tem sido apenas uma mudança de perspectiva, não tem sido apenas uma mudança política, não tem sido apenas uma mudança de comportamento, não tem sido apenas uma mudança de protocolos, não tem sido apenas uma mudança de realidade, não tem sido mudanças de situações costumeiras, corriqueiras ou normais da nossa história. Mas o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde mudanças de estrutura devem ser profundamente trabalhadas no nosso coração. Quando nós falamos de estrutura, ou quando nós nos lembramos o que é estrutura é aquela parte de uma construção que faz, que permite que toda a construção se mantenha em pé. Toda a construção, todo o edifício, toda a edificação se mantenha em pé, permaneça em pé com qualidade. Portanto, quando nós falamos a respeito de mudanças, as mudanças elas têm que ser estruturais em nós. O tempo que nós vivemos não é da mudança do outro. Nós temos ouvido muito a respeito de normal, de novo normal, de nova perspectiva, de novas realizações, de como será o mundo pós-pandemia, o mundo após esse momento, o mundo após essa fase, o mundo após essa mudança. Mas nenhuma mudança duradoura, nenhuma mudança estável, nenhuma mudança verdadeiramente transformadora ocorrerá, acontecerá, sem que nós, eu e você, não tenhamos mudado a nossa estrutura. Portanto, quando nós falamos a respeito de mudança, a mudança não é o do outro, a mudança não é de quem está ao meu lado, a mudança não é da minha família, a mudança não é do governo, a mudança não é do Estado, a mudança não é da política ou da religião, a mudança que verdadeiramente trará referência, transformação e frutos para o hoje e para o futuro é a mudança que acontece na minha vida. Portanto, nós devemos mudar e mudar também nos nossos relacionamentos. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versos 18 e 19. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando aos nossos corações. Romanos capítulo 12, versos 18 e 19. Romanos capítulo 12, dos versos 18 e 19. A igreja assentada como está, mas reverentemente, leia a palavra do Senhor. Romanos 12, 18 e 19. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vamos orar? Pai amado, querido Senhor, obrigado, Pai, por este momento tão especial na Tua casa. Fala o nosso coração ainda mais. Trabalhe, ó Deus, ministra, construa, ó Deus, princípios duradouros. Muda a nossa estrutura para que nós possamos ser outro, para a glória e honra do Teu nome, que oramos e agradecemos. Amém. Você não consegue controlar a atitude dos outros, só a sua. Esse é um princípio que nós temos
tão fortemente dentro do nosso coração, mas que tantas e tantas vezes nós incorremos, vamos contra ele. Quantas e quantas vezes nós num relacionamento, quantas e quantas vezes nós diante de um problema, quantas vezes dentro de uma situação dentro do nosso lar, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sociedade, nós identificamos o problema que está além de nós, o problema do exterior, o problema dos outros, ou o problema é o outro, o problema é a posição do outro, o problema é a perspectiva do outro, o problema é os sonhos do outro, o problema é aquilo que o outro fala, é a maneira como o outro pensa, é a maneira como o outro age, é a maneira como o outro reage diante de uma situação e diante de um cenário. Mas quando nós voltamos para a Bíblia, quando nós voltamos para a origem de todas as coisas, que é a palavra do Senhor ao nosso coração, nós entendemos que nós só conseguimos controlar a nossa atitude, nunca a atitude dos outros. É por isso que as coisas acontecem como acontecem. É por isso que as coisas são como são, porque as pessoas elas não se preocupam com a maneira como ela age, mas ela se preocupa com a atitude, com a ação do próximo. É por isso que dentro dos nossos lares as discussões elas se tornam cada vez mais volumosas, cada vez mais acaloradas, cada vez mais difíceis de se solucionar os problemas da nossa vida, porque nós sempre identificamos a dificuldade, o obstáculo, o problema, o erro e a crise do outro, e não a nossa parte na crise, no problema do relacionamento. Portanto, se eu desejo ter os meus relacionamentos mudados, transformados pelo Senhor, primeiramente inegociável que eu entenda que eu só consigo mudar as minhas atitudes, eu só consigo mudar aquilo que está dentro de mim. O que nós vemos pela palavra é que relacionamentos, eles podem influenciar em nossas decisões, tanto do sucesso quanto do fracasso da vida. Os relacionamentos, eles podem nos levar para cima e para frente, ou eles podem nos enterrar. Quantas pessoas hoje, elas sofrem o fruto de relacionamentos danosos, relacionamentos desastrosos, relacionamentos que influenciaram e influenciam ainda hoje a vida que elas vivem. Do outro modo também é verdadeiro, por outro lado também é verdadeiro. Quantas pessoas que por terem se envolvido em relacionamentos produtivos, positivos, que constroem, que edificam, que abençoam, que mudam, que edificam algo novo e duradouro na vida. Pessoas saíram das mais profundas situações da vida e foram galgadas, foram levadas, foram elevadas até posições altas, posições de paz, posições de conforto, posições de amor, de afeto, de carinho, de afeição, de troca de confidência, de uma vida que vale a pena ser vivida. E quando nós falamos a respeito de decisões, de influência, de subir na vida, eu não estou falando de dinheiro. Porque tem gente, uma frase bastante antiga diz assim: essa pessoa ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre que ela só tem dinheiro. E essa frase é bastante interessante porque pode parecer um contrassenso, mas na verdade não é. Porque dentro da nossa ótica, dentro da nossa compreensão de sociedade, uma pessoa que venceu, uma pessoa que é influente, uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa que é influente e vitoriosa financeiramente. É porque ela alcançou os lugares mais altos da sociedade. É porque ela tem condições financeiras invejáveis quando se comparadas a outras pessoas. Mas esse padrão não é o padrão de Deus. O padrão de Deus não é o que você tem, é o que você é. Pouco importa se você ganhar o mundo e perder a sua alma. O próprio Senhor Jesus nos lembra e ensina assim. Portanto, nós temos que voltar ao princípio de todas as coisas e voltar às estruturas dos nossos relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles têm sim a capacidade de nos influenciar. E veja, nos influenciar, não decidir por nós. Porque essa resposta que nós damos aos maus negócios, às más palavras,
palavras, as más respostas, as más decisões, que eu fui influenciado por outro, é porque a culpa é do outro. Nós voltamos à origem do problema. As atitudes dos outros não podem ser controladas, só as minhas. Portanto, maus relacionamentos têm o poder de me dar influência, de me empurrar, mas apenas de me empurrar a ser ou a fazer aquilo que eu já tinha decidido ser e decidido fazer. O que me faltava era uma ajuda. O que me faltava era um leve empurrado. O que me faltava era alguém dizer: pode ir, ou pode vir comigo que não vai acontecer nada. Portanto, quando eu mudo os meus relacionamentos, quando eu mudo aquilo que está no meu coração, quando eu mudo a maneira como eu observo e aprendo daqueles que estão à minha volta, a minha vida e os meus relacionamentos são mudados também. Uma outra questão importante é que ninguém é completamente independente do outro, nunca. A ideia e o desafio do relacionamento é exatamente vivermos nessa unidade, nessa irmandade, nessa coletividade, nessa comunidade dentro da linguagem do Novo Testamento, sendo exatamente quem você é, mas dia a dia sendo transformado pelo Senhor. Ninguém é completamente independente do outro, nunca. Mesmo que você esteja sozinho numa ilha deserta, você também não será independente, porque você dependerá dos recursos que estão à sua volta. Você dependerá da pesca, você dependerá da vegetação, você dependerá do alimento que você possa granjear, colher, caçar, pescar, onde você está. Ou seja, para vivermos e para morrermos, nós sempre dependeremos de pessoas. Então, algo que é importante nós voltarmos e relembrarmos como meta dos nossos relacionamentos é entender que eu sou dependente de você e você é dependente de mim. Quando nós pensamos e agimos dessa forma, nós podemos, como diz o apóstolo Paulo no verso 18, no que depender de nós, ter paz com os outros. Dessa forma, nós entendemos que somos sim complementos, complementares uns dos outros. Paulo ele continua analisando, Paulo continua trabalhando essa ideia, Paulo continua aprofundando esse pensamento na primeira carta aos Coríntios, quando ele narra que eu e você fazemos parte do mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Eu e você não somos mais importantes do que outros, mas nós somos complementares. Por isso não dirá a mão ao pé, porque não sou pé ou porque não sou mão. Cada um tem a sua importância, função específica, determinada e que não pode ser trocada dentro do corpo. Por isso, quando nós analisamos e quando falamos a respeito de mudanças da nossa vida, dentro de mudanças de relacionamento, algo que nós não podemos nos esquecer é que nós sempre, em muitos ou em todos os momentos da vida, nós dependeremos de outras pessoas. Exemplo muito simples do nosso dia a dia. Você pode dizer: mas eu não dependo de ninguém, muito menos de Deus, porque sou eu que estudo, sou eu que trabalho, sou eu que me desgasto, sou eu que me jogo na vida e vejo como as coisas vão ver, eu que decido, eu que faço, sou eu que suo a camisa. Mas é o Senhor que te dá a vida. E mesmo que você ganhe tudo que os seus olhos desejam, você terá aquilo que as pessoas fazem. Você terá a casa que outro fez, você terá o carro que outro fez, você se alimentará do alimento que outro fez, que outro plantou, que outro colheu. Você andará nas ruas que outros fizeram. Você viajará em veículos que foram trabalhados e construídos por outros. São apenas lembranças do nosso dia a dia para nós entendermos que nós não somos, em tempo nenhum, independentes nem de Deus, nem do próximo. Isso faz com que a gente se diminua. Isso faz com que a gente volte ao nosso lugar de dependência, primeiramente do Senhor e em segundo lugar do nosso irmão. Os bons relacionamentos, portanto, eles são importantíssimos para nós alcançarmos o sucesso em qualquer
área da nossa vida. Ninguém consegue ter sucesso na vida se não tiver bons relacionamentos. E lembre-se sempre, dentro do padrão bíblico, sucesso não é ter muito dinheiro. Sucesso é você ser quem Deus quer que você seja. E se eu quero ser uma pessoa melhor, e se eu quero ser um crente melhor, e se eu quero ser uma pessoa que vale a pena ter convívio e convivência, eu tenho que caminhar com gente melhor do que eu. Eu tenho que caminhar com gente que é mais aproximada de Deus que eu. Eu tenho que conversar com gente que é mais apegada a Deus que eu, que é mais íntima de Deus do que eu, que conhece mais da palavra do que eu, que ora mais do que eu, que vive o evangelho mais na sua integralidade do que eu. Eu tenho que caminhar com gente que é melhor do que eu. Por quê? Porque esse relacionamento vai me fazer vencer. Por quê? Porque eu vou chegar a ser quem Deus quer que eu seja. Portanto, queridos, quais são os conselhos bíblicos para mudarmos os nossos relacionamentos? Primeiro, entenda que nós temos temperamentos completamente diferentes. É óbvio que nós não vamos entrar nos detalhes a respeito dos temperamentos aqui, mas cada um de nós tem o seu temperamento diferente. Para um bom relacionamento com qualquer pessoa, é entender que nós somos completamente diferentes por fora e por dentro. A nossa maneira de perceber o mundo, a nossa maneira de sentir as coisas é completamente diferente. Nós temos, de uma forma resumida, pelo menos essas 4 formas de nós entendermos os temperamentos: o sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. E nós temos esses exemplos de uma forma muito destacada na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele foi completamente sanguíneo, e a própria palavra sanguíneo, a palavra de sangue, é aquela pessoa que para tudo fica vermelha, é aquela pessoa que para tudo já tem uma resposta, é aquela pessoa que para tudo ela já tem algo para responder, é o toma lá da cá, é aquela pessoa que não leva desaforo para casa, é aquela pessoa que não baixa a guarda para ninguém, é aquela pessoa que sempre está de peito aberto para responder, sempre está com o dedo para cima, sempre tem uma palavra, sempre tem um desafio, sempre tem uma afronta, sempre tem uma comparação. O sangue ferve nesse tipo de gente. O apóstolo Pedro é um exemplo muito claro disso. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos o apóstolo Pedro em muitos momentos dando essa prova da sua sanguinidade, do seu temperamento forte, do seu temperamento impulsivo, inseguro muitas vezes, egocêntrico, egoísta, vaidoso, quantas outras vezes, exagerado, mas também muito barulhento, por vezes alguém extremamente medroso e covarde. É uma mistura daquilo que nós temos de melhor e de pior. Por outro lado, nós vemos o apóstolo Pedro também muito comunicativo, muito companheiro, muito amoroso. Pode parecer um contrassenso, e é, porque a gente é assim. Nós somos um poço de contrassenso. Tem aquele que é o colérico. É engraçado porque a gente vê o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo aparentemente era uma pessoa extremamente cordata, extremamente amável, extremamente boa no trato, uma pessoa simpática, mas por outro lado, nós vemos o apóstolo Paulo também impaciente, em muitos momentos intolerante, vaidoso. Nós vemos o apóstolo Paulo autossuficiente em algumas situações, insensível. Situações de gente como nós. E por que isso é importante nós notarmos? Porque as pessoas da Bíblia, os grandes homens e mulheres da Bíblia, foram gente como você e eu, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas impetuosidades, com os mesmos erros e acertos que eu e você temos. Nós temos o nosso querido Moisés, um homem profundamente melancólico, um homem que era pessimista. Moisés era extremamente pessimista, cheio de respostas prontas, crítico, antissocial, vingativo. Ele era assim. Por outro lado, ele era um líder habilidoso. Ele era estrategista, leal, dedicado, cheio de ideais e sonhos, como nós. Nós temos
Abraão, o grande pai Abraão, um homem extremamente, profundamente fleumático, teimoso, calculista, contemplativo, desconfiado, cheio de temores, extremamente introvertido, às vezes desmotivado. Mas também nós temos o nosso pai Abraão como alguém calmo, como alguém tranquilo, como alguém cumpridor das suas tarefas, prático, como alguém conservador. Ou seja, quando nós olhamos para essas pessoas, nós nos vemos espelhados nelas. Portanto, o meu temperamento, ele tem que ser constantemente trabalhado por mim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque eu e você somos essa mescla, nós somos esse mix de temperamentos. Agora, o grande erro é quando a pessoa diz, eu tenho esse temperamento, eu sou assim. Esse é o meu jeito, esse é o meu jeitão. É dessa maneira, se você quiser gostar de mim, é dessa forma. Mas Paulo e a própria Bíblia no Novo Testamento todo, aliás, a Bíblia desde o Velho Testamento nos afirma de uma forma inerrante o seguinte: Deus é o Deus que é tão amoroso, tão misericordioso, tão compassivo, tão poderoso em todas as áreas da minha vida, que Deus ele muda, transforma e corrige, inclusive os meus temperamentos. Você vê os homens e mulheres de Deus, quando Deus os toma, eles são um. Quando Deus trabalha com eles e os devolve a vida e a missão, eles são completamente outros. Eles vão aprendendo com o Senhor, se deixando ensinar pelo Senhor. Você nunca ouvirá de nenhuma mulher de Deus, de nenhum homem de Deus, do passado ou do presente, o seguinte: eu estou fechado para a ação de Deus, eu estou fechado para o mover de Deus, eu estou fechado para que Deus não mexa em mim, não mexa no que eu sou, não mexa no meu coração, não mexa no meu interior, não mexa na minha essência. Pelo contrário, a maior prova que eu e você somos dependentes de Deus é dizer: Deus, o que eu sou é isso aqui, mas eu sei que não é esse o propósito do Senhor para mim. Então me mude, me transforme, me refaça para que eu me torne aquilo que o Senhor quer que eu seja. Portanto, se eu e você temos os nossos temperamentos, e o temos, cada um de nós deve olhar para dentro da sua própria vida, da sua própria alma, e dizer: Deus, em nome de Jesus, me mude, para que eu seja sempre alegria para o teu coração e bênção para aqueles que estão à minha volta. Se eu não permitir que Deus, e não clamar para que Deus transforme os meus temperamentos, ou o meu temperamento, os meus relacionamentos serão sempre relacionamentos que chegarão até um determinado ponto, e a crise virá, a separação virá, o temor virá, a briga virá e a paz morrerá. Um segundo conselho bíblico: seja um bom ouvinte. Torne-se um bom ouvinte. Isso é prática. Seja um ouvidor, um ouvinte das pessoas. Não apenas escute as pessoas, mas as pessoas estão falando com você e você não está ali. Seja um ouvinte das pessoas, esteja ali. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ouvi de um missionário o seguinte: ele falou: olha, sabe qual é o grande segredo de você ser um missionário que seja bênção onde você está? E as pessoas: é isto, é aquilo, é chamado, é preparo, é a bênção de Deus, é a unção, é apoio financeiro, é ter um suporte de uma igreja. Ele falou: todas essas coisas são importantes, mas o grande segredo, o grande sucesso de um missionário é o seguinte, e depois de muito errar eu aprendi: onde quer que você esteja, esteja lá. O que isso quer dizer? Onde quer que você esteja, esteja lá. Você vai sentar para bater um papo com alguém? Esteja lá. Ouça a pessoa, se importe com ela, viva aquilo com ela, se entristeça com ela, se alegre com ela, festeje com ela.
Onde você estiver, esteja lá, de verdade, não apenas parado, não apenas inutilmente, não servindo, apenas deixando a pessoa descarregar as suas tristezas ou alegrias, mas você não se lembra absolutamente de nada. Onde quer que você esteja, esteja lá, seja um bom ouvinte das pessoas, porque o ouvir o outro, ele gera respeito, ele cultiva relacionamento, ele aumenta o conhecimento, ele gera ideias, estimula a lealdade, é uma maneira eficiente de ajudar-se e de ajudar o outro. Quando eu ouço, eu não estou apenas te ajudando, eu estou me ajudando, eu estou aprendendo. Sabe como que você aprende uma matéria? Ensinando. É assim que a gente aprende, é assim que você se torna bom em alguma coisa. Você se torna bom em algo fazendo aquilo. Então, se eu quero ter um relacionamento transformador, um relacionamento útil, um relacionamento que progrida, um relacionamento que tenha estruturas firmes e sólidas e permanentes, eu tenho que ouvir o outro. Eu tenho que ouvir o meu marido, eu tenho que ouvir a minha esposa, eu tenho que ouvir os meus filhos, eu tenho que ouvir a minha família, eu tenho que ouvir a minha igreja, eu tenho que ouvir a Deus, eu tenho que ouvir a sua palavra. Nós nunca, em tempo nenhum, em 2000 anos de cristianismo, nunca o mundo foi tão cristão quanto é hoje. Mas nunca o mundo foi tão ímpio quanto é hoje. Nunca o mundo foi tão maligno quanto é hoje. Por quê? Porque as pessoas escutam a palavra de Deus, mas as pessoas não ouvem a palavra de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Quem é que pratica? Não é o que escuta como a multidão, mas é aquele que para, que ouve, que se delicia, que se alimenta, que se entrega e que verdadeiramente, entendendo, cumpre a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto, seja rápido, seja ágil para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sempre faça do ouvir a sua prioridade. Sempre faça do ouvir a sua prioridade. Use as suas palavras com sabedoria. Use as suas palavras com sabedoria. Ainda Tiago, no capítulo 3, verso 2, nos ensina assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. De muitas maneiras, eu e você. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Então nós devemos usar as palavras com sabedoria, porque essas palavras com sabedoria, elas vão evitar muitas dores. Quando eu uso as palavras com sabedoria, eu evito dores para o outro, evito dores para mim mesmo. O grande problema é que a gente por vezes acha que pelo nosso muito falar, nós estaremos demonstrando conhecimento, estaremos mostrando espiritualidade, estaremos mostrando que nós realmente entendemos do que está falando, mas não é verdadeiro. Você já notou quantas, e já notou que a maioria das confusões, elas acontecem por aquilo que se fala. Os grandes problemas da nossa história, da nossa vida, nossa família, não foi por coisas que fizeram ou que fizemos, mas por aquilo que falaram ou que eu falei. Portanto, a palavra, ela é a maior das bênçãos, mas para muitas pessoas é a pior das maldições, porque a pessoa ela não sabe o que fala. Lá atrás Jesus já falara o seguinte, que a nossa boca ela tem que ser a maneira de abençoarmos a Deus. Nós temos que liberar graça ao falarmos, porque uma mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga. Uma mesma boca não pode liberar bênção e maldição, bênção e praga, bênção e ruína, bênção, louvores e fofoca e intriga e maledicência e separações. Isso é uma maldição na vida das pessoas. Alguém já disse que a fofoca é o carteiro do inferno. E é verdade, porque nunca é algo bom, porque nunca é algo que abençoa, porque nunca é algo que constrói,
porque nunca é algo que vem de Deus. Então as palavras sábias, elas evitam dores e elas evitam muitas confusões. Tão verdadeiro isso é que Provérbios 16, 24 nos diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina, remédio para o corpo. Palavras agradáveis não são palavras de elogio, palavras de tapinha nas costas, de falar o seguinte: olha, o mundo todo está errado, mas você está certo. Palavras agradáveis não são as palavras que eu quero ouvir só. Gente que só concorda comigo, gente que sempre diz amém, gente que sempre diz que está tudo ok, gente que diz que eu estou sempre certo. Não é isso. Aliás, a prova da mentira ou da falsa amizade é aquele que sempre e em todo momento concorda comigo. O verdadeiro amigo, ele põe o dedo no meu peito e diz assim: você está errado. O verdadeiro amigo fala: mude a sua vida. O verdadeiro amigo fala: por que você age assim? Por que você é assim? Não seja assim. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz isso com a gente. Deus é um Deus de promessas, de riqueza, de glória, de nos tirar de um poço de tremedal de lama e nos colocar assentados ao seu lado, nos colocar nos mais altos montes, depois nos levar para a glória ao seu lado. Esse é o nosso Deus, que pela graça nos salva. Mas é o Deus também que diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Escolha hoje o que você vai seguir, ou a bênção ou a maldição. Se quer a maldição, viva nela, mas se quer a bênção, também viva nela. É o mesmo Deus que em Jesus Cristo nos diz que nenhum homem que diz que quer amar o Senhor e vive para o Senhor pode servir a dois senhores. Escolha quem você quer servir, seja íntegro, seja real, seja verdadeiro, não seja falso. Escolha Deus ou não escolha, mas assuma o seu risco e a sua escolha. Portanto, as palavras agradáveis são as palavras que nos curam. É isso que o verso está falando. As palavras agradáveis são como o favo de mel, porque elas são doces, elas nos alimentam e são cura para nós. Cura. Ninguém precisa de cura quando está bem. A gente precisa de cura quando está mal. E quando a gente está mal, eu não preciso de ninguém que venha bater na minha porta e diz: o mundo está errado, mas você está certo. Olha, a Bíblia está errada, mas você está certo. A igreja toda está errada, mas você está certo. Eu quero alguém que me cure. Essa é uma palavra agradável. Essa é a palavra de bênção. Por fim, lembre-se que todos nós somos irritantes. A gente não gosta disso. A gente não gosta de ser lembrado disso. Mas todos nós, sem exceção, somos pessoas difíceis. Então tenha tolerância para com as pessoas. Tenha paciência com as pessoas. Longanimidade, que é uma palavra longa por si só, nos lembrando e relembrando quem Deus é conosco. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nós, porque Deus é longânimo. Pedro, na sua primeira carta, diz: não ache que Deus é demorado, não ache que Deus se esqueceu da sua promessa, não ache que Deus é tardio em retornar. Pelo contrário, Ele é longânimo, dando tempo para que ninguém se perca. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós amamos, é esse Deus que põe pessoas desagradáveis na nossa vida, pessoas que testam a nossa comunidade, testam a nossa comunhão, testam a nossa espiritualidade. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas, para que sejam transformadas, sejam refeitas, sejam reconstruídas, sejam abençoadas, quanto para o nosso bem. Para o nosso bem também. Elas são uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos e um teste de comunhão. É claro que não é fácil, é claro que é um desafio, é claro que vai contra o meu desejo, é claro que eu gosto e gostaria de conviver e viver com pessoas que sejam muito, infinitamente mais agradáveis do que eu, mas infelizmente não é verdadeiro. Sabe por quê? Porque eu e você somos irritantes também.
Eu e você somos cheios de máculas e defeitos também. Eu e você somos cheios de manias infantis e tolas, que devemos colocar aos pés da cruz e entregar aos pés do nosso Senhor, e dizendo: Deus, faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja, porque quando eu me esqueço que eu sou finito, limitado, pó, cinza, irritante, eu acho que eu sou a pessoa mais santa, mais reta, mais justa e mais perfeita do mundo. E aí eu me torno o fariseu, que quando olha para o publicano ajoelhado, com o rosto no pó, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, eu vou olhar para essa gente que tem o coração ligado ao coração de Deus, vou dizer: Pai, obrigado, porque eu não sou pecador como essa gente. Obrigado, Senhor, porque eu sou muito mais santo do que esse homem. Nesse dia, eu coloco o Senhor na cruz novamente, dizendo: a graça não me bastou, a misericórdia não me alcançou, porque eu sou o meu Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, para nós pensarmos e para nós vivermos e levarmos para a nossa história, Colossenses capítulo 3, verso de número 14, é a chave para nós podermos viver e podermos ter uma mudança completa, definitiva e real nos nossos relacionamentos. E sobre tudo isso, sobre tudo que vimos e ouvimos, revestivos do amor, que é o vínculo, que é o elo, que é a conexão da perfeição. Como é que eu posso ser aquilo que o Senhor quer que eu seja? Como é que eu posso ter uma mudança radical nos meus relacionamentos? Quando o amor que vem de Deus for a conexão para eu fazer e ser aquilo que o Senhor deseja. Só assim e só nesse dia eu serei verdadeiramente mudado nos meus relacionamentos, mudado em quem eu sou. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Santo e bondoso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e pela tua palavra. Sabemos, Deus, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Quantas vezes nós não conseguimos identificar, entender, ver, ó Deus, a tua palavra sendo vida em nós. Quantas vezes nós somos contrariados na nossa vontade, no nosso desejo, por aquilo que o Senhor ensina e por aquilo que nós gostaríamos de ser ou de ter. Mas nós nos declaramos dependentes só do Senhor, ó Deus. E nós clamamos que a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração possa, assim como Paulo ensina aos Colossenses, no capítulo 3, verso 14, que o amor seja esse elo, que o amor seja o vínculo, que o amor seja a conexão que me aproxima e me faz ser um com o meu irmão, com a minha família. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos em tudo e livra-nos do mal, em nome e por amor de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.